Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, através do Teu Santo Espírito, possa nos envolver nesta noite. Não importa se estamos em pouco, se estamos em muito, se estamos aqui. O mais importante é que nós estamos na presença do Senhor e Ele habita em nós. É isso que importa. Graças a Deus por isso. Por gentileza, você que trouxe a Bíblia, pode abrir em Lucas capítulo de número 22, o versículo 31 ao 34, onde nós iremos refletir um pouquinho sobre a vida de Pedro, ou aquilo que ele passou, né? Dentro do seu aspecto convivência com o Senhor. Então, o que nós podemos dizer sobre isso? Podemos dizer que Pedro andava com Jesus. Pedro estava ao lado de Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 31 ao 34. Vamos lá. E disse também ao Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar, né? Ou peneirar, né? Como se diz em algumas versões. E eu, porém, peneirar como se peneira o trigo, né? Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Amém. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, que a graça fortalecedora dos nossos dias nos envolva e nos fortaleça. E faça assim, Senhor, nos dar a compreensão de tudo isso, porque como somos cheios de falhas, Senhor, e precisamos do Senhor todos os dias, precisamos de verdade. Nos fortaleça mesmo, Senhor, e que essa palavra não seja minha, mas seja dirigida através do Teu Santo Espírito, porque de verdade, todas as vezes que eu subo aqui, é isso, Senhor. O conhecimento é Teu, a palavra é Tua. Eu estou aqui somente como porta-voz, para Te louvar, Te glorificar e Te adorar. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, veja bem. Aí, nós lemos até aí o 32, né? Aí, porém, Pedro, 33. Pedro respondeu: pronto? Estou pronto, Senhor, para ir com o Senhor. Tanto para a prisão como para a morte. Olha só que situação que Pedro estava falando. Pedro era, como se diz, né? O pessoal falava que ele era pedreiro, né? Era grosso. Essa era uma realidade dele, mas era a característica de Pedro. Por isso que Jesus pegou e, agaranhou ele como apóstolo. Mas Jesus prontamente lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Olha que coisa grave. A verdade é que o tema de hoje é assim: peneirando vocês como trigo. Vocês acham que Pedro foi o único a ser peneirado por Jesus? Ou seja, que foi peneirado, ou tentaram peneirar eles, para que Satanás tomasse conta dos seus objetivos? Não.
quem que intercedeu por Pedro, intercedeu por Paulo, intercedeu por Tiago, intercedeu por os outros apóstolos, Mateus, intercedeu por todos eles. Essa que é a realidade. Mas o Pedro era ímpeto demais. E ele tinha uma confiança, porque essa parte que estava se convivendo com o Senhor Jesus, já era aquela parte de finalização. Jesus já estava indo praticamente no processo da cruz. E ele já sabia de tudo isso. E essa era a grande realidade. Mas que de verdade, Satanás pediu para te peneirar, Pedro. E Jesus disse: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O que devemos fazer para explorar aquele intenso ataque de Satanás contra a fé que nos aflige, né, dos crentes, dos cristãos, e que a poderosa intercessão de Jesus Cristo, que nos sustenta, nunca abandonaria Jesus, mesmo que todos os outros fizessem isso. A negação foi frequente. Por quê? Pedro, pelo seu ímpeto, ele sim, ele poderia dar a vida por Jesus, que ele tirou até a espada para cortar a orelha do soldado Malco. Mas não era isso que Jesus queria dele. Jesus queria que ele realmente se convertesse. A palavra diz claramente, olha bem, veja bem. Para que a sua fé não desfaleça, e porém, quando você se converter, olha que coisa engraçada. Pedro andava com Jesus? Sim. Pedro estava com Jesus? Sim. Pedro fazia aquilo que Jesus pedia? Fazia. Acho que menos orar, né? Porque eles não tinham problema para orar, que eles dormiam na oração. Esse era o único problema que eles tinham. Mas de verdade, Pedro, como os outros apóstolos, eles comiam junto. Eles andavam junto. Eles estavam juntos em todas as partes, com exceção das horas que Jesus se retirava para a oração. E a queda de Pedro realmente foi um negócio muito sério. Porque quando ele se deu conta de olhar Jesus lá dentro do Sinédrio, ele chorou amargamente, arrependido, e lembrou que ele teria que negar 3 vezes. Mas isso abalou Pedro? Com certeza abalou. Como pode abalar qualquer cristão? Se você comete um pecado assim, né, não que seja por vontade própria, mas você pecou, você às vezes ofendeu alguém, aquilo não vai ficar dentro de você. Não podia ter feito aquilo, mas aquilo não é a grande realidade nossa. Você que conhece a palavra e sabe que é do Senhor Jesus. Essa é a realidade nossa. E acho que aconteceu a mesma coisa com o Pedro. Ainda nessa condição, nós lembramos que a missão renovada para cada resposta que Jesus deu, a ordem para Pedro: apacente as minhas ovelhas, confiando a ele novamente a liderança e o cuidado para os seguidores da fé. Isso aconteceu lá, quando eles estavam reunidos, quando Jesus já havia ressuscitado.
Então é essa forma de que Pedro se arrependeu que mostrou que hoje nós temos que nos policiar, que o ódio do Satanás contra nós é muito grande. E por isso, a realidade espiritual que nos fundamenta é que Satanás pode nos atacar diretamente, direcionando a sua fúria nas frustrações daqueles que se refletem à imagem do Criador. Como adversário, ele sabe que o seu tempo está próximo, curto, e a sua derrota já é definida, já foi decretada. Mas os principais alvos que Satanás age é o ataque à nossa identidade. O inimigo tenta roubar a certeza de filiação e adoção espiritual, gerando dúvidas sobre o amor e a misericórdia de Deus. Ah, será que Deus me perdoou mesmo? Aquele pecado que eu fiz lá atrás. Então ele fica pondo dúvidas na nossa cabeça, e é a realidade. Será que aquelas coisas que eu fiz, então ele coloca a dúvida. E nós não temos que ter dúvida, porque Deus é ímpar para nos perdoar e esquecer dos nossos pecados. Nós não precisamos ficar, como se diz, né? O cavalo e o burro e o boi regurgitam, né? Então a gente pega o pecado e fica, acho que não deu, acho que Jesus não perdoou, não. Deus não, acho que não. Então não é para nós ficarmos dessa maneira. Se Deus te perdoou e acabou. É claro, né? Tem pessoas que falam assim, eu perdoo. Mas olha, você pode ter certeza, eu não esqueço não, viu? Eu não esqueço. Você pode ter certeza disso. Então não perdoou. Que perdão que é esse? Agora, destruir famílias é outro ponto. Acusações e culpa, porque ele é sempre o nosso acusador. Por isso que diz, vigiem a todo tempo, para que não caís em tentação, perseguição e ódio nesse mundo corrompido. Vamos fazer uma pergunta? Por que Deus permitiu deixar Satanás vivo depois da sua queda? E não lançou no fogo eterno. Não o lançou, né? Mas enviou para uma convivência com os seres humanos. Até que cada um de nós fechássemos os nossos olhos. Vamos fechar os olhos porque estamos vivos ainda. Então por que será que Deus deixou Satanás dessa maneira? Será que é porque ele não gosta de nós? Será que Deus não gosta de nós? Porque nós sabemos que o inimigo e o príncipe deste mundo é Satanás. E ele só quer o quê? Quer tua alma, levar para o inferno. Quanto mais ele ganhar, melhor ainda, né? Porque a gente fica mensurando 1/3 dos anjos do céu. O que significa isso? Se nós realmente tivermos a nossa mente, né, a imaginarmos, é bilhões, gente. É bilhões que está aí, todo esse campo de Satanás pronto para destruir. O significado da peneira, quando Jesus falou que o Satanás quer peneirar, é agitação e provas. O trigo era sacudido forte na peneira para separar o grão útil da palha imprestável. O papel de Jesus é interceder constantemente pelas nossas vidas, para que a nossa fé não acabe no meio da crise. A razão que é contra o sobrenatural, nós temos que lutar contra potestades, principados e todas as formas espirituais que existem, porque é a nossa forma fundamental dentro da palavra de Deus. Em Hebreus 7:25 afirma-se que Jesus pode salvar definitivamente aqueles que a Ele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então o Senhor Jesus intercede por nós dia e noite. Por isso que nós temos que ser santos.
nós temos que nos santificar. E na nossa oração, aquela oração secreta que você se tranque, conversa com Ele, não vomite coisas que você, não, Senhor, não, conversa como se estivesse conversando com o teu pai, com o teu filho, alguma coisa que você conversa, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida perante ao Senhor? O que o Senhor pode me dar? Agora, antes de fazer qualquer coisa para Deus, nós precisamos andar com Ele. Se nós não andarmos com Ele, como que nós vamos fazer alguma coisa? Quem que é aquele que nos dá exemplo? É Ele, é o Senhor. O que torna a intercessão de Jesus tão poderosa? Acesso ao direito ao Pai, porque só Ele pode fazer isso. O conhecimento e o sacrifício perfeito, Ele intercede com base em méritos do seu próprio sangue derramado na cruz. Não devemos ter uma busca para fazermos sempre o automático. Temos sempre que ter ou estar esperando por aquela resposta rápida que pedimos. Então nós chegamos lá: Senhor meu Deus, eu quero que o Senhor me dê isso, tal, me faça isso, o dia meu seja assim, que corra tudo bem, que o meu chefe me suporte, que a minha mulher não me xingue. Nada disso, né, gente? Nós temos que esperar aquilo que é a vontade de Deus em nossa vida, aquilo que nos concede e nos concerne, para que nós realmente tenhamos o que? A sua aprovação. Finalizando, não deixe o seu coração sempre arder somente quando o sermão está sendo ministrado. Meus irmãos, Pedro foi um exemplo. Às vezes até para falar mau exemplo. Não mau exemplo. Mas ele foi um exemplo para ver que para tudo aquilo que a gente coloca como ímpeto, sem pensar, o Senhor sempre nos dá a oportunidade de primeiro: Senhor, aprove isso para mim. E é a coisa que hoje a maioria de nós não fazemos, né? A gente se inclui em uma forma geral de comunidade, mas que devemos procurar fazer. E que realmente o Senhor possa nos dar direcionamento e fortalecimento através dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquei com essa palavra.